Boa noite a todos. É uma honra, mais uma vez, estar aqui nesta casa para compartilhar com todos vocês um pouco dos nossos estudos. Então, as nossas reflexões de hoje serão sobre o perdão e auto-perdão. É comum que, ao falarmos em perdão, as pessoas relacionem isso com esquecimento da falta ou do mal que alguém tenha nos feito. E eu digo que esquecer algo dessa natureza é impossível, ou melhor, é quase impossível. A não ser que tenhamos uma lesão na região do cérebro responsável pela memória, que se chama hipocampo, como, por exemplo, o mal de Alzheimer ou qualquer outra lesão física nessa área, nós teremos registrados todos os acontecimentos marcantes que nos aconteceram, sejam eles positivos ou negativos. Portanto, não há como esquecer uma falta, um mal. Então, o que seria o perdão? É isso que nós vamos falar aí ao longo dessa nossa palestra. Augusto Cury é um psiquiatra, um psicoterapeuta renomado, autor de vários livros. Um deles, esse aqui, para quem tiver interesse na matéria, chama-se Ansiedade, como enfrentar o mal do século. E aí, aqui neste livrinho, você vê um livro fino, fácil, de fácil leitura, ele nos diz que nós podemos reeditar essas memórias negativas ou ruins. Com o quê? Criando memórias positivas, que ele denomina de janelas light. Então, ele divide o nosso cérebro em regiões onde as memórias ruins ele chama de janelas killer, matadora, né? O killer de inglês, e as memórias positivas de janelas light. E nós também temos memórias neutras, são as janelas neutras. Então, a maneira de reeditar os eventos traumáticos pelos quais passamos é justamente criando memórias positivas, abrindo janelas light em nossa mente. Com isso, a gente percebe que a gente não precisa ficar refém dessa onda de emoções negativas que algumas vezes nos assaltam. Então, nós podemos, através do conhecimento, tornarmos-nos diretores, autores da nossa própria vida, né? Assumir o palco da nossa existência. A palavra perdão, ela tem origem do latim, vem de perdonare, formado pelo prefixo per, que significa total, completo, e donare, que é dar, doar, entregar. Então, o perdão é o ato de se doar por inteiro. Mas com que objetivo? A fim de fechar um ciclo. Porque o perdão nos atormenta, a falta do perdão, guardar rancor, mágoas e ressentimentos, isso nos atormenta. Então, o perdão permite que nós fechamos esse ciclo de dor e sofrimento. Ele é, portanto, uma virtude que fala do ato de fazer uma movimentação que diz respeito à amorosidade. O amor é a mãe do perdão através da misericórdia. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a resposta é o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para as faltas dos outros ou as imperfeições e perdão das ofensas. Portanto, perdão está incluído no conceito de caridade. E o que é a caridade? É o amor em movimento. Então, o perdão está relacionado a este sentimento maior, que é o amor. Não só Jesus nos exemplificou acerca da necessidade de perdoar, mas também o Espiritismo o fez. Por quê? Porque nós sabemos, provavelmente vocês já ouviram dizer, que a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento geram doenças físicas em nós. Então, o que seria o perdão? Seria uma ferramenta
para que nós nos desfizéssemos de todo esse ressentimento, porque esses sentimentos negativos, eles criam verdadeiros nós que impedem a energia de fluir normalmente. E o perdão permite que esses nós sejam desfeitos. Então, todo esse ressentimento, essa mágoa, esse rancor, com o perdão, eles desaparecem. E com isso, qual é o resultado? Temos a energia fluindo livremente em nosso ser. Porque isto é uma questão de decisão, meus irmãos. Ou nós escolhemos alimentar em nossas mentes pensamentos, sentimentos positivos, ou escolhemos alimentar os negativos. Não dá para ficar sob o mesmo teto sentimentos e pensamentos positivos e negativos. Eles possuem naturezas opostas, portanto, é uma questão de escolha. O que você escolhe para a sua vida? Alimentar ódio, rancor, mágoa? Isso não é uma atitude inteligente. E o que a gente percebe? Então, olha aqui, toda emoção negativa que cultivamos em nossa mente gera um bloqueio, um verdadeiro nó, que impede a circulação da energia divina em nossa vida. O perdão tem a capacidade de desfazer esses nós. E assim ele vai permitir que nós façamos o processo de cura interior. Nós mesmos iremos nos curar. A cada dia, mais médicos e psicólogos vêm comprovando que o perdão, na verdade, é um ato de cura. Então, não é só a religião que prega a importância do perdão. Também a ciência vem comprovando dia a dia a realidade de que o perdão é um processo de cura, é uma questão de saúde, né? Hoje, para quem não sabe, hoje, essa terça-feira, ela é preenchida aqui, as palestras daqui são da AME Niterói, Associação Médico Espírita Niterói. Então, a gente busca sempre colocar, aliar as descobertas da medicina aos conhecimentos da doutrina espírita, para que a gente possa efetivamente fazer a diferença em nossas vidas, não é na vida do outro. Então, aliando o conhecimento da medicina, da ciência, com o que o Espiritismo nos traz, nós conseguimos enxergar um horizonte melhor. Então, não é só a religião que fala acerca da necessidade do perdão. Também a ciência assim o faz. E a neurociência, especificamente, né, há décadas, vem estudando o cérebro e a sua correlação com as emoções e sentimentos. E ela vem comprovando as reações químicas que se observam em nosso corpo, dependendo da natureza da emoção e do sentimento que a gente acalenta. Então, além da questão aqui, né, ficou bonita essa frase, energia divina e tal, mas além disso, nós temos também uma reação química, porque o nosso cérebro produz reações químicas, né? A gente tem um quimismo cerebral, com a produção de neurotransmissores e de hormônios. Dependendo da natureza dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nós iremos produzir mais neurotransmissores e hormônios que vão prejudicar a nossa saúde. Porque, veja bem, todas essas coisas que eu vou falar, elas são necessárias para a manutenção da nossa vida orgânica. Porém, em excesso, eles fazem mal porque eles deprimem o sistema imunológico. Então, se a gente alimenta sentimentos negativos, nós vamos aumentar em nosso cérebro a produção de cortisol, adrenalina, noradrenalina e vários outros. E isso em excesso em nossa corrente sanguínea vai deprimir o nosso sistema imunológico, tornando-nos vulneráveis a vários tipos de doenças. E um detalhe importante, antigamente,
se achava que somente as células cerebrais, os neurônios, possuíam receptores para os neurotransmissores. Mas a ciência já descobriu, isso já tem muito tempo, que todas as células do nosso corpo possuem receptores para os neurotransmissores. Então, esse cortisol, essa adrenalina, noradrenalina, catecolamina, tudo isso que é produzido quando a gente está alimentando sentimentos de ódio, de raiva, de coisas ruins, eles não estão só circulando em nosso cérebro. Eles vão ser absorvidos pelas células de todos os órgãos de nosso corpo. Então, por isso é que gera doença. Baço, fígado, ossos, coração, pulmão, todo mundo possui neuroreceptor. O que é neuroreceptor? É a boquinha lá aberta que o hormônio vai, ou o neurotransmissor vai e acopla. Então, ele vai influenciar o funcionamento daquele órgão. De outro lado, quando nós alimentamos sentimentos, pensamentos positivos, nós iremos produzir aqueles neurotransmissores e hormônios que melhoram o nosso sistema imunológico, como dopamina, serotonina, ocitocina e tantos outros. Então, alimentar sentimentos positivos é você cuidar da sua saúde, é você se prevenir do ataque de doenças, é você se fortalecer contra as dificuldades aí, porque a gente vive, nós estamos num nível evolutivo em que os nossos corpos são frágeis. Um vírus que nem é visível aos nossos olhos tem o poder de nos matar. Então veja como os nossos corpos são frágeis, mas a nossa mente é poderosíssima e nós não temos noção do poder que possuímos cada um de nós. Então, nós podemos nos fortalecer, sim, porque senão todo mundo, por exemplo, estaria gripado, porque o vírus da gripe está por aí. E, no entanto, nem todo mundo fica gripado. E, no entanto, a gente convive nos mesmos ambientes. Por quê? Porque cada um tem uma resistência maior ou menor à atuação daquele vírus, no caso aqui que eu estou dando, o da gripe. Não é? Então, nós podemos fazer a diferença. Eu gostaria de fazer uma pergunta retórica. Você alimenta, você tem culpa? Você sente mágoa? Algumas pessoas vão dizer que sim, outras vão achar que não, isso não faz parte da minha vida. Só que, em verdade, todos nós possuímos em algum grau esses sentimentos, porque eles fazem parte da nossa dinâmica de convivência. Para quê? Para que nos alertem acerca de alguns comportamentos que a gente está tomando e que não seriam adequados. Então, todos nós temos em algum grau, passamos em algum momento de nossas vidas por alimentar ou culpa ou mágoa. E o perdão é a antítese desse sentimento. Na verdade, o perdão é a ferramenta para podermos lidar com esses sentimentos. Então, o perdão ele funciona em duas instâncias, o eu e o ego. O ego é o eu humano, é a nossa dimensão para esta encarnação. O eu é o eu superior, é a nossa essência, é a dimensão luminosa. E a culpa e a mágoa transita entre essas duas instâncias. E precisamos do perdão para que possamos equilibrar essa equação. O verdadeiro perdão, em verdade, ele nasce do eu superior, da nossa essência, do espírito imortal que nós somos. Porque o perdão egóico, ele é limitado, ele é circunscrito. Ele está mais no campo da conveniência, da articulação diplomática, da negociata. Então, quando o ego, em nossa vida, ele está trabalhando, ele é um agente do eu
Beleza, estamos indo bem. Porém, quando o ego se coloca como dirigente da nossa vida, na maioria das vezes isso não vai dar bom resultado, porque, como eu disse, a dimensão do ego é limitada. Os valores espirituais, os valores superiores, como justiça, misericórdia, amor, o perdão, eles têm a sua sede no eu superior, em nossa essência, em nosso espírito imortal. Então, quem tem que dirigir o palco da nossa existência é o eu. E o ego, ele trabalha para o eu. Só que muitas vezes nós permitimos que o ego assuma as rédeas da nossa vida. E aí nós vamos embarcando em canoas furadas, se assim posso me explicar. Então, o verdadeiro perdão é do eu, e o grande desafio nosso é exatamente balancear essa atuação do eu e do ego para podermos lidar bem com estes sentimentos de culpa e de mágoa. Mas, quando o não perdão se instala em nossa vida e esses sentimentos vão aumentando, eles vão ganhando proporções desagradáveis e que vão gerar consequências ruins para nós mesmos. Então, nós temos lá o eu e o ego, as duas instâncias, a culpa e a mágoa, e o não perdão, a gente decide não perdoar. Que perdoar que nada? Eu, hein? Perdoar nada, eu estou certa, não tem nada para perdoar. E aí, nós temos duas vertentes. A culpa, se a gente não cuidar desse sentimento, como eu disse, a culpa e a mágoa fazem parte da dinâmica do nosso cotidiano, da nossa evolução. E elas servem como sinais de que, se a gente está aumentando, esse sentimento está crescendo dentro de nós, temos que fazer algo, porque algo não está indo bem. Até um determinado nível, isso é bom. A partir daí, já vai nos trazer problemas. E quais são os problemas, então, que podem nos trazer? A culpa, se nós não cuidarmos desse sentimento que vai crescendo em nós, ela vai desencadear o remorso. E aí eu trago aqui, no livro André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, um livro que muitos espíritas têm medo de ler. Mas veja, esse livro eu acho que é da década de 50, por aí, né? 1900 ou seja, é bem antigo. Mas veja o que André Luiz fala acerca disso aqui. É o capítulo 19 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, intitulado Predisposições Mórbidas. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, cria na mente um estado anômalo, que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo físio-psicossomático ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associados ao erro de nossa autoria. Então, André Luiz identificou lá, falou que tem um estado anômalo, circuito fechado, isso lá em 1900 e... lá vai fumaça. A ciência atual, no século XX, nos seus estudos acerca do cérebro, lembra que eu falei que eles desenvolveram bem o estudo acerca dos cérebros e as suas emoções, relacionados às emoções e sentimentos, também descobriu um bug cerebral, um defeito de programação, que ele chamou de circuito anômalo. E neste circuito anômalo, o que acontecia? Havia um bloqueio, acontecia como se fosse um curto-circuito no cérebro que bloqueava
o centro lógico do cérebro que fica no lobo frontal, aqui na frente. É o centro do raciocínio de todos nós. Então, ele descobriu esse defeito de programação, porque não descobriu qual foi a causa, mas simplesmente haviam pessoas que apresentavam isso, como se fosse um curto-circuito. Então, isso impedia a pessoa de raciocinar. E aí eles deram o nome de circuito culpa-recompensa. E como que funciona esse circuito culpa-recompensa? Quando a pessoa faz alguma coisa errada, ela sabe, ela tem consciência de que o que ela fez é errado, ela sente culpa. E aí, até por questões de atavismos, né, a nossa bagagem espiritual, com a culpa, ela sabe que precisa ser punida. Então, ela sabe que vai vir um sofrimento. Só que, lembra que eu falei, houve um curto-circuito, e aí o centro lógico do cérebro, tá? Quando a gente dá um curto-circuito, a corrente não passa, certo? Então, foi anulado o centro lógico do cérebro. Então, como ela sabe que fez algo errado, sente culpa, e sabe que a consequência da culpa é vir alguma coisa ruim, vir um sofrimento, ela entra num estado de ansiedade tal que ela busca esse sofrimento. Ou seja, esse resultado, essa consequência do ato que ela fez. Ao buscar esse sofrimento, quando ele chega, ela entra num estado de alívio e fica feliz com isso. E aí os cientistas falavam, como assim? Como pode a pessoa buscar o sofrimento e ficar feliz? Por isso, eles deram o nome de circuito anômalo. Né? Porque realmente não há lógica, porque o centro lógico está bloqueado em razão daquele curto-circuito. Mas é fato, eles comprovaram isso com ressonância magnética, né, de que, quando isso acontece, aciona no cérebro a área relativa à felicidade. Então, a pessoa fez algo que ela sabe ser errado, aí ela sabe que, né, sente culpa, porque o que é sentir culpa? Eu mereço sofrer. Então, ela sabe que vem um sofrimento, aí ela vai em busca desse sofrimento. Quando o sofrimento chega, dá um alívio, ela fica feliz. Acende a área do cérebro da felicidade, gente. Isso não é assim, não é uma coisa consciente, não. É uma reação do organismo. E aí ela fica feliz e aliviada, porque ela fez algo errado, veio a consequência e ela pagou o preço. Então, é uma questão muito delicada essa questão do remorso. Se a gente não cuida, ainda assim, a gente não cuida disso. A gente não deixa para lá. Deixa para lá, o remorso pode se transformar em autopunição. O que é a autopunição? É você tentar resolver de qualquer maneira as besteiradas lá que você fez. Não, tem que dar uma solução. Eu não aguento mais essa dor, esse sofrimento. Então, eu vou me punir, porque eu mereço sofrer. Lá do lado da mágoa, se a gente também não cuida desse sentimento que vai se avolumando dentro de nós, a mágoa pode se transformar em rancor. E aí, na historinha da mágoa, aqui nesse livro aqui também eu trouxe o livro, que se alguém tiver interessado, né? Livro do Auto Perdão, de Rossandro Klingen. Então, nesse livro aqui tem uma historinha muito interessante acerca de mágoa, que o Rossandro conta. Então, imagina que segunda-feira você toma seu banho, bota uma roupa limpinha, novinha, se perfuma e vai para o seu trabalho. E aí, no elevador, alguém passando mal, nauseado, vomita em cima de você. Você lembra que tem um potinho, mulher geralmente sempre tem algum potinho na bolsa, né? Então você lembra que tem um potinho na bolsa. Aí você vai e pega aquele potinho, raspa, aquela coisa, tapa o potinho, consegue tirar a maior parte, bota na bolsa e vai trabalhar. Quando chega em casa à noite, você vai e fala para os seus familiares, sabe? Você não sabe o que me aconteceu hoje. Pô, eu saí toda perfumada, usei meu perfume novo, minha blusa limpinha, novinha. Veio um cara e vomitou em mim, olha aqui. Aí abre o potinho para mostrar o que aconteceu. Imagine o cheiro quando está ali, né? O dia inteiro de trabalho. Chega no fim de semana, você vai visitar sua mãe, e aí vai e fala para a mãe, mãe, você sabe o que aconteceu na segunda-feira, eu indo trabalhar,
Poxa, uma blusa nova, a pessoa foi e vomitou em mim, olha aqui. Aí abre de novo a caixinha para mostrar a mãe, para provar o que aconteceu. Chega o Réveillon, final de ano, né, momento das nossas reflexões. A gente faz aquele... Volta tudo o que aconteceu o ano inteiro, o que a gente fez, o que deixou de fazer, o que a gente prometeu e não fez. E aí lembra daquela segunda-feira fatídica em que alguém vomitou em você. Vai lá a caixinha, pega a caixinha e abre. Imagine o cheiro daquilo depois desses meses todos. E aí o Rossandro diz que essa é a verdadeira definição imagética de mágoa. Mágoa é guardar o vômito do evento. Uma coisa te acontece hoje e você fica remoendo aquilo anos a fio. Quando tudo aquilo de ruim que te aconteceu tem que ficar no passado, ficou ali. Aconteceu algo ruim, você se desesperou. Porque quando algo de ruim nos acontece, qual é a reação do nosso cérebro? Produzir cortisol, adrenalina, noradrenalina, que eu já falei que em excesso prejudica a nossa saúde, mas que nesse momento, por que ele produz isso quando algo assim acontece? Isso é um fenômeno natural do ser humano, aliás, vem dos animais, para nos preparar para fuga ou luta. Quando nós estamos numa situação de perigo ou de emergência, o nosso organismo automaticamente se prepara para duas escolhas, fuga ou luta. Se eu não tenho condição de enfrentar, eu vou fugir. Então, meus queridos, só que existe um detalhe no nosso cérebro. Cada vez que a gente lembra de algo, para o cérebro é como se aquilo estivesse acontecendo agora. Então, toda essa descarga hormonal será realizada. Então, se você está lembrando de algo ruim, você está descarregando no seu organismo tudo de ruim. O excesso desses hormônios e neurotransmissores que vão nos prejudicar. Do contrário, se você está lembrando de coisa boa, você está inundando o seu organismo com os hormônios e neuropeptídeos positivos que vão te auxiliar, vão te colocar para cima, vão te dar um up, vão te levantar, né? Como a serotonina, dopamina, ocitocina e tantas outras. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente alimenta na nossa mente. Então, chegou a mágoa, evoluiu para o rancor e nós não fizemos nada. Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Aí, o rancor, ele vai evoluir para algo pior, que é a vingança. Começa a brotar em você o sentimento de vingança. Não, ele não podia ter feito isso comigo, ele vai se ver. E você vai alimentando aquilo. Então, meus queridos, o não perdão, ele é uma disfunção biopsico-sócio-espiritual. O que isso significa? Nós vamos cada vez mais anulando as energias espirituais, prejudicando até o nosso perispírito. E essa disfunção, ela pode gerar doenças de vários matizes, não só nessa encarnação, como o seu germe de doenças que virão em encarnações futuras. Porque o germe está lá. E se a gente não fizer nada com isso, na coluna aqui da culpa, o que a gente pode chegar a uma atitude extrema? O suicídio. A culpa cresceu de tal forma que a única saída que você vê é o suicídio. Você não aguenta mais aquela dor. E lá na coluna da mágoa, o ápice é o homicídio. E essas duas atitudes só vão agravar o mal que começou lá em cima. Aquilo que gerou a culpa ou a mágoa, você não fez nada com aquilo, e aí agora você desencarna, seja pelo suicídio, ou quando você mata alguém, quando você desencarnar, você terá dois problemas. No mínimo, aquele que gerou aquela culpa ou aquela mágoa, e agora a questão de você ter tirado a própria vida ou tirado a vida de outrem. Então, além de não resolver a questão, você ainda arranjou mais problema para si mesmo. Então, a gente tem que entender a importância do perdão em nossas vidas. Do auto-perdão, porque aqui,
A culpa é porque você fez algo a alguém e você se sente culpado. Então, é você que tem que se perdoar. E a mágoa é você que sofreu o mal. Então, você tem que trabalhar esses sentimentos negativos para que eles permaneçam no passado. Para que você consiga caminhar no presente, pensando nas alegrias do futuro. Porque quando a gente vive remoendo esses sentimentos negativos, nós vivemos numa atmosfera de ressentimento, que é sentir de novo o mal que nos fizeram. E isso nos impede de sentir, de vibrar, de ter com que as energias divinas fluam em nós. Então, a mágoa, o ressentimento, a culpa exagerada nos impede de viver plenamente. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para conquistar cada vez mais virtudes, fazer desabrochar em nós as virtudes com as quais nós fomos criadas e que se encontram em germe. Ninguém vai receber de fora. Todos nós já possuímos os germes de todas as virtudes, mas cabe a cada um de nós desenvolvê-las no tempo que desejar. Essa é a lei do livre-arbítrio, que é de braço dado com a responsabilidade. Lá na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte, em seu capítulo 7º, item 16, que trata do Código Penal da Vida Futura, Kardec propõe 3 condições para apagar os traços de uma falta e suas consequências: arrependimento, expiação e reparação. Veja que ele fala arrependimento e não remorso, porque remorso é o descaminho do não perdão e traz funestas consequências para quem o alimenta. Então, arrependimento não. Arrependimento é a atitude de alguém que se reergueu diante desses conflitos de culpa e mágoa e humildemente admitiu as suas faltas. Então, é alguém que conseguiu vencer esse embate dentro de si, esse verdadeiro conflito existencial. A expiação é aquele desconforto que a gente sente por ter causado o mal ou por ter sido a vítima e não perdoado, e não ter simplesmente deixado passar, ter acolhido aquilo de uma forma premente. E a expiação ela vai diminuindo à medida que a gente vai eliminando essas sujidades, essas situações, essas coisas aí que a gente, assim, eu esqueci a palavra específica, mas à medida que a gente vai se limpando, liberando desses desequilíbrios, porque esses sentimentos negativos, eles geram desequilíbrios a nível perispiritual. Então, por isso a expiação é em outra encarnação, porque a marca está no perispírito. E à medida que a gente vai se livrando disso, dessas imperfeições, era a palavra que eu queria lembrar, à medida que a gente vai se livrando das nossas imperfeições, a expiação vai se extinguindo. E o terceiro passo é a reparação, onde você vai reparar, recolocar, fornecer a quem você lesou, dar novas condições para aquela criatura se reerguer. E Kardec diz que esses 3 passos, esse caminho propicia o restabelecimento da saúde e o crescimento espiritual. Então, todos nós passamos por esse caminho. Uns demoram mais que outros, porque quando o orgulho é muito forte, fica difícil aceitar esse arrependimento. Mas a irmã dor está aí para justamente nos fazer enxergar a nossa verdadeira situação. Então, para todos, um dia chegará o arrependimento, a expiação e a reparação. E aí estaremos mais leves. Com relação ao remorso, eu trago aqui um trecho de um livro chamado Contos desta e de outra vida, do irmão X,
no seu capítulo 23, intitulado Eles Viverão. E eu aconselho a todos a lerem este capítulo na íntegra. Aqui é apenas um trecho de um diálogo de Pedro com Jesus, em que Jesus alerta Pedro acerca dessa questão do remorso. Veja como Jesus fala de forma enfática. Quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Palavras de Jesus. Veja a importância de olharmos para nós e identificarmos se não estamos deixando o sentimento de culpa chegar ao nível do remorso. Eles viverão. Esse capítulo, gente, é demais. A gente esquece. É porque a gente tem a tendência a querer que as coisas aconteçam agora. Não, tem que pagar agora. Mas na lei de Deus não é assim. O eles viverão é exatamente Pedro vem colocando um monte de situações em que alguém está errando. Mas então, não teria que fazer isso. Por quê? Porque a gente tem essa urgência. A gente quer ver o outro pagar na hora. E aí Jesus fala, não, eles viverão. Eles viverão o quê? Por que a gente vive aí tantas dificuldades? A gente está, tantas pessoas a braços com muitas dificuldades. Porque nós vamos fazendo coisas erradas pelo caminho e nós viveremos. Em algum momento nós iremos expiar essas coisas, não é? Então, é muito importante a gente estar alerta quanto aos nossos sentimentos, quanto a essas questões de culpa e mágoa, para que eles não avancem. E o auto-perdão é fundamental nesse processo. Por quê? Porque quando a gente se auto-perdoa, a gente vai desarmado para perdoar o outro. Fica mais fácil a gente ser misericordioso, a gente ter empatia pelo outro. Então, o primeiro passo é o auto-perdão. A gente tem que aprender a se auto-perdoar. Assim como a gente tem que aprender a se amar, muitas vezes a gente não consegue se amar porque nós não conseguimos nos perdoar. Que ainda que a gente não tenha a lembrança exata dos nossos atos do passado, de encarnações passadas, mas no fundo a gente sabe que a gente não é santinho. A gente percebe pelas características fortes que trazemos o gênio que a gente foi. Porque hoje essa encarnação aqui é a nossa melhor encarnação, meus queridos. Hoje nós estamos muito bem, mas nós já fomos o cão chupando manga. Então, ainda que a gente não lembre especificamente desses fatos, mas quando a gente faz esse mergulho interior, a gente percebe ainda as tendências que a gente traz, que a gente já consegue controlar, mas elas ainda estão em nós. Mas é necessário nos perdoar. Nós ainda estamos assim. Nós não somos isso. Nós temos toda a capacidade para mudarmos isso. Então, nós temos que aprender a nos perdoar. E aí, esse perdão justamente ajuda nessa correlação aí. A gente tem que aprender a lidar com essas duas instâncias, o eu e o ego, para equilibrar essa equação. E aí eu gostaria então de falar o que não é perdoar. Porque muitas vezes a gente se equivoca. Então, até como eu comecei aqui a fala, perdoar não é esquecer. Nós temos uma memória, um sistema que registra todos os fatos marcantes ocorridos conosco, sejam positivos ou negativos. Então, esquecer está fora de cogitação, a não ser que tenhamos uma lesão na área em que ficam registradas as memórias, em sua maioria. Mas nós podemos, então, ressignificar os eventos, para que aquela dor que no início
era insuportável, ela se transforme. E aí você vai lembrar, sim, daquilo que te aconteceu. Mas isso não vai mais doer em você. Você, eu passei por isso, eu passei por um assalto, eu passei por não sei o quê. Entende? Quando você ressignifica a dor, ela não vai mais ser esse monstro, não vai ter esse peso que ela tem quando a coisa acontece. Então, o nosso trabalho é ressignificar essas dores das situações difíceis que vivenciamos. Mas esquecer jamais. Não queiram esquecer, que está chamando Alzheimer. Eu não quero Alzheimer, não. Né? Vamos botar esse alemão para fora. Nada de Alzheimer. Perdoar não é diminuir, negar ou aprovar o equívoco. Muitas vezes é necessário o confronto para que a verdade venha à tona. Então não é ser aquela pessoa que concorda com tudo, não. Às vezes o confronto, a repreensão é necessária. Perdoar não é permitir o erro. Com isso você estaria sendo conivente. Então você pode perdoar, mas você se posicionar, mas isso está errado. Eu te perdoo por quê? Porque, assim como eu, você tem limitações. Todos nós temos limitações. Nós já erramos muito, vamos errar muito ainda também. Nós estamos a caminho, estamos aprendendo. Então, nós temos que ter essa empatia. Perdoar, sim, mas aceitar, ser conivente com o erro, jamais. Perdoar não é esperar um pedido de perdão. Muitas vezes a gente não perdoa, ou perdoa e fica chateado, quando é uma falta dupla, né? Porque o outro não perdoou. Não. Perdoar é um ato unilateral. Então, é sua decisão. O que acontece? Qual é a consequência maior de você decidir perdoar? Você se livra daquele lixo que te trazia dor, angústia e sofrimento. Então, é uma decisão apenas sua. Se o outro não quer perdoar, o problema é do outro. Mas o importante é você fazer esse bem para você mesmo. Perdoar não é parar de sentir dor. Há muitas situações que a dor vai permanecer. Por exemplo, se alguém assassina seu filho. Você pode perdoar o assassino, mas a dor vai continuar, porque você não está mais na presença física daquele que você achou que fosse morrer depois de você. Né? Porque a lei natural, os pais vão antes dos filhos. Mas quantas crianças são assassinadas? Você pode, e a gente vê até, né, na televisão, as mães, os pais, dizendo que perdoam. Mas a dor, aquela ausência vai permanecer para sempre. Então, perdoar não é parar de sentir dor. Mas você tirou um peso, sabe? Porque além do vazio que ficou, se você ainda ficar ruminando ressentimento, rancor com quem fez isso, você aumenta o seu problema. Perdoar não é negligenciar a justiça. Se alguém comete um erro punível pela lei humana, né, um crime, você pode até perdoar aquela criatura, mas se você tiver oportunidade, você também não fique com medo de o entregar à justiça, sob pena de você ser cúmplice daquele crime. Não é? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode perdoar a criatura porque ele fez aquilo num momento de desespero, ou não sabia o que estava fazendo, ou ele ainda é uma criatura que não tem noção das coisas, né? Cada um está num patamar evolutivo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não tem que ser cúmplice de alguém. Não, mas eu perdoei, então agora eu vou ter que ficar com ele. Não. Perdoar não é confiar. Você pode perdoar. A confiança é como um cristal. Quando ela quebra, não dá para refazer. Vão ficar lá as cicatrizes, né? As rachaduras, ainda que você consiga colar. Então, isso aí vai levar tempo. Mas você pode perdoar. Mas você não vai colocá-lo de novo, essa pessoa de novo, numa situação em que ele possa de novo fazer a coisa errada, né? Você não vai colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Você perdoou, tudo bem. Mas agora a distância necessária é uma ferramenta fundamental. Muitas vezes a gente perdoa, mas é importante manter uma certa distância, principalmente em casos de quebra de confiança. Porque a confiança, quando se quebra, ela tem que ser reconstruída, e isso demanda tempo. Perdão nem sempre é reconciliação. Ainda que você perdoou, né? Ou seja, o outro que fez algo errado,
você perdoou. Mas o outro tem o direito de não querer mais manter uma convivência com você. É direito daquela pessoa. E a gente tem que respeitar isso. O importante é a gente pensar o bem que nós fizemos a nós mesmos. Porque quando nós perdoamos, independente da postura do outro, nós estamos nos libertando. Porque perdão é isso. Perdão é uma libertação. É uma experiência complexa, desafiadora, mas é muito libertadora. E quando começa, então, esse processo de perdão, a gente pode identificar que o primeiro passo seria não revidar uma ofensa. Isso significa que a gente já está caminhando para colocar esse processo em nossa vida. Mas não pode parar aí. É como se fosse um jogo de videogame. A gente tem que avançar de fase. Então, qual seria a próxima fase? Não desejar mal àquela pessoa. Não querer que aquela pessoa se ferre, se dê mal na vida. E a próxima fase? Desejar o bem àquela pessoa. Desejar que ela seja feliz. Fazer preces por ela. Então, caminhando assim, aos poucos, a gente vai conseguindo perceber como isso é libertador. Não dá para ser de um dia para o outro, é um processo. Por isso eu coloquei aqui. Primeiro você não revida, depois você não deseja mal, porque não revidar para desejar o bem é uma longa distância. Você quer que aquela pessoa se ferre. Então, não, que ela possa seguir o caminho dela, entendeu? Você não deseja o bem, mas também não deseja mal. E aí, mais adiante, você começa a conseguir fazer preces por aquela pessoa, a querer que ela encontre um caminho feliz, que ela consiga realizar os sonhos dela. Veja, então é esse caminho que a gente vai percorrendo, em prol de quê? Da nossa saúde. E aí eu trago aqui um exemplo de perdão, contado por Divaldo Pereira Franco, uma história sobre a Dona Maria Modesto Cravo, que foi uma médium excepcional, que trabalhou no Sanatório Espírita de Uberaba com o doutor Inácio Ferreira. Ela era de Uberaba, de formação católica, e aí, quando ela era mais jovem, começaram a acontecer alguns fenômenos com ela, a família ficou preocupada e levou-a até Eurípides Barçanufo, lá na cidade de Sacramento. E ele identificou, efetivamente, um problema espiritual, fez um tratamento espiritual com a Dona Maria Modesto e aconselhou-a a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela fez o tratamento, ficou bem, e aí se encantou com a doutrina espírita e parou de frequentar a Igreja Católica. Com isso, então, uma amiga dela, cheia de ciúmes, no aniversário da Dona Maria Modesto, envia-lhe uma vasilha inglesa e um cartão dizendo: receba meu presente e dentro dele o que você merece. Quando a Dona Maria Modesto abriu a vasilha, o presente, dentro desta linda cerâmica inglesa estavam dejetos humanos. Dona Maria Modesto não se perturbou, o tempo passou e no outro ano, no aniversário da amiga, ela envia-lhe uma cesta de rosas com o seguinte recado, bilhete: receba estas flores e feliz aniversário. Usei o que havia na vasilha e adubei minha roseira. Veja que belas rosas brotaram. Então a Dona Maria Modesto devolveu em luz o que ela recebeu em trevas. Porque ela entendeu o ciúme, a chateação da outra lá, que ela deixou de frequentar a Igreja Católica. E agora eu trago um exemplo de auto-perdão, que também é muito importante, talvez até seja mais importante do que o próprio perdão. Este é o Dr. Bernard Daytonson, é um médico americano de origem judaica, ginecologista e obstetra, contemporâneo nosso, desencarnou em 2011. Ele foi o diretor em 1969, ele fundou a Liga de Ação Nacional pelo Direito ao Aborto, tornando-se um ativo militante na luta pela ampliação do direito ao aborto em seu país. Em 1971,
assumiu a direção do Centro de Saúde Reprodutiva e Sexual de Nova York, uma clínica obstétrica onde se realizava o maior número de abortos na cidade. Em entrevista, ele disse que essa clínica realizou 60 mil abortos no ano, 5 mil deles feitos por ele mesmo, né? Ele sendo diretor, os médicos sob a ordem dele. E, então, ao final de 72, ele se demitiu dessa clínica, porque ele foi nomeado diretor de uma outra clínica, do Serviço de Obstetrícia do Hospital São Lucas de Nova York, onde criou o serviço de fetologia, que nesse momento estavam se desenvolvendo a questão da ultrassonografia. Então ele passou a ver o feto. E aí, com isso, foi possível acompanhar o desenvolvimento do feto. E, neste momento, ele percebeu que o feto era um ser humano. Porque até então era a convicção dele. Por isso ele fazia tantos abortos. Que era, assim, não era a vida humana. Mas, com o advento da ultrassonografia, ele constatou que o feto era uma vida humana ali, já se mexia e tal. E aí ele reviu suas convicções sobre aborto. Nesse momento, se ele entra numa espiral descendente de culpa, de autocomiseração, talvez até morresse. Mas não, ele reviu suas condições, assumiu publicamente essa nova posição contra o aborto, em um artigo na revista médica The New England Journal of Medicine, na qual reconhecia que há vida humana no feto. A partir de então, tornou-se ativista do movimento pró-vida. Então, ele deu um giro. Esse homem renasceu na própria existência, gente. Vocês não têm noção. Ele vai ter expiação pelo que ele fez? É óbvio. Ninguém vai passar impune. Ainda que ele tenha, mas só que vai ser numa condição muito melhor, porque na própria existência ele mudou completamente o rumo da sua vida. Mas o que está feito, está feito. Todo aquele prejuízo que ele causou terá que ser reparado. Mas existem muitas maneiras de reparar. Não é? Aliás, ele já começou a reparação, porque quando ele passou a ser um ativista pró-vida, ele já começou a reparação aí mesmo. Porque ele começou a lutar agora, usar a sua influência para impedir o aborto. E aí, após, converteu-se ao catolicismo. E ele fez um documentário chamado The Silent Scream, que é o grito silencioso, baseado nas imagens da ultrassom no momento em que era realizado o aborto. Esse vídeo você encontra no YouTube, mas é chocante. Preparem-se, quem quiser ver, são imagens realmente chocantes. Um outro exemplo de auto-perdão é essa jovem senhora aqui chamada Abby Johnson. Ela trabalhou na parte administrativa de uma clínica de maternidade no Texas. E, em uma determinada situação, ela foi chamada para assessorar o médico, porque a enfermeira lá, quem fazia, faltou. E aí ela teve que assessorar o médico na realização de um procedimento de aborto de um feto de 13 semanas. E, nessa época, o procedimento era feito com o auxílio do ultrassom. E ela iria justamente manusear o ultrassom para que o médico visse exatamente onde estava o feto para poder fazer o procedimento de sucção. Ela ficou chocada, saiu correndo, vomitou no banheiro, foi para casa, chorou não sei quantos dias. Poderia também entrar num processo de culpa, porque ela era diretora, ela chegou rapidamente ao cargo de diretora, porque ela estimulava as pessoas a fazerem aborto, porque ela também acreditava que não tinha problema, não é? Mas não, ela procurou, tinha um grupo de religiosos que faziam movimentação assim, na frente da clínica, né? Então ela acabou se unindo a eles e também tornou-se uma defensora da vida. Né, começou a tirar, do mesmo modo que ela convencia as meninas, né, porque tinha assim, adolescentes, que ela convencia a fazer aborto, ela passou a convencer a não fazer. Né, e aí a vida dela se tornou um livro e depois virou um filme que volta e meia passa no Telecine, que se chama 40 Dias, o Milagre da Vida. É um filme muito interessante, muito emocionante. Né? E ela, na época da faculdade, ela fez um aborto, ela era favorável ao aborto, por isso foi trabalhar nessa clínica, porque ela não via problema, e ela chegou
né? Depois ela teve 8 filhos, né? Então, veja, isso também é um mecanismo de reparação, sabia? Você está dando ali a oportunidade de vários espíritos reencarnarem. Aqui é a atriz que fez o papel e a própria Abby Johnson, né? E aí, eu trago para encerrar, 5 minutinhos, são umas reflexões de Rossandro Klingen, que ele postou no Instagram, no mês de abril. E eu achei muito interessante, porque tem tudo a ver com tudo que a gente falou. E aí eu quero que vocês escutem, assim, olhando para dentro de vocês mesmos. Quanto tempo da sua vida você gasta remoendo sentimentos de dor e deixando de dar espaço para o novo? Para muitos, quando se fala em perdoar, vem à mente a pergunta: e eu vou dar o gostinho de sair por cima para quem me fez mal? Imagine que alguém te jogou pedras e você decidiu carregá-las. Suas mãos ficam ocupadas, certo? Mais adiante, caminhando e segurando as pedras que representam a sua dor, alguém te oferece algo que você gosta muito, algo que essa pessoa quer te dar. Mas sem querer se livrar das pedras que te machucam e ferem, você tenta equilibrar o afeto que recebeu com as pedras. E por não conseguir segurar efetivamente, ao dar o primeiro passo, o afeto cai e apenas as pedras ficam. Mais adiante, alguém que te quer muito bem, quer te abraçar e ocupar o lugar da dor que você sente com um abraço daqueles que transportam a alma ao céu. Existem pessoas que nos curam com o seu carinho, mas você está impossibilitado de segurar essa pessoa e sentir a união dos corações, porque as pedras que segura causam um afastamento. Então eu pergunto, quem está realmente perdendo? Quantos escudos para a felicidade são criados apenas por causa da nossa incapacidade ou falta de maturidade de deixar a dor ir embora? A mágoa nos blinda da felicidade. Você já deve ter ouvido pessoas que dizem: estou me sentindo preso a algo que não sei o que é, e vejo que minha vida não avança. Ao olharmos com mais profundidade, muitas vezes encontramos ressentimento que nos impede de seguir em frente. Olhe agora para as suas mãos e pergunte: que pedras estou carregando e o que elas me afastam? Feche os olhos e sinta-se deixando-as cair. No começo, você ainda vai sentir a sensação de tê-las ali. Os braços vão sentir o peso, as marcas vão permanecer por algum tempo e ainda não terá forças para fazer algo novo. Mas com o passar dos dias, a renovação chegará. Quando você perceber, suas mãos estarão prontas para algo mais feliz. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Desculpe ter passado um pouco do tempo e que todos possam ter uma noite de muita paz e reflexões acerca de que pedras eu estou carregando, o que elas estão me trazendo. Oi? Posso? Então, meus queridos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, que é todo amor, bondade, misericórdia e compaixão, ao nosso Mestre Jesus, pastor de nossas almas, aos queridos amigos da espiritualidade superior que trabalham nesta casa, em nome de Jesus. E vamos agradecer por mais esta oportunidade que tivemos de ouvirmos um pouco mais dos ensinamentos deste mestre querido e desses espíritos que promoveram a codificação espírita. Que todos nós aqui presentes possamos ser envolvidos nas vibrações amorosas que vertem do alto em nossa direção e que aproveitemos esses momentos para fazermos as reflexões necessárias
acerca do rumo que queremos dar às nossas vidas. E que todos tenham a certeza de que nunca estamos sós, de que há um comando, há uma direção nesse planeta lindo que chamamos Terra, que apesar de conturbado por tantas guerras, por tantas incompreensões, mas há alguém no comando. Nós não estamos à própria sorte, tenham certeza disso. E é com essa certeza que nós devemos caminhar rumo ao nosso aprimoramento espiritual, rumo à nossa evolução moral, a fim de que possamos galgar novos degraus na grande linha evolutiva, na grande escada evolutiva que temos que atravessar. Que apesar da maldade ainda existente em nosso planeta, que nós alimentemos somente as coisas boas, os sentimentos nobres, os valores superiores do espírito, a fim de que a nossa existência, a nossa passagem neste mundo material seja de sucesso, nos galgando a patamares mais elevados. Que todos possam sair desta casa sentindo-se mais equilibrados, mais harmonizados, bem melhores do que quando aqui chegaram. E assim seja, graças a Deus.